Copom decide nesta quarta-feira em quanto elevará a taxa básica de juros. E você vai ver ainda. Presidente Lula embarca na Rússia para evento dos 80 anos do fim da Segunda Guerra e encontro diplomático. E ainda, Índia bombardeia Paquistão e intensifica conflito que já dura décadas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. O Núcleo 4, grupo acusado de espalhar fake news para tentar dar um golpe de Estado no Brasil, passou a responder inquérito. Segundo o Supremo Tribunal Federal, 5 militares, um policial federal e o ex-presidente do Instituto Voto Legal, acusados de espalhar mentiras sobre as urnas eletrônicas, agora também são réus do esquema. A primeira turma do STF retomou nesta terça-feira a análise da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra mais 7 investigados pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Os acusados fazem parte do chamado Núcleo 4, grupo apontado como responsável por incentivar a adesão de militares à trama golpista e por promover ataques contra membros das Forças Armadas que se recusaram a participar do esquema. A nova etapa do processo ocorre após o STF já ter aceitado denúncias contra integrantes dos núcleos 1 e 2, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a condição de réu em março por decisão unânime dos ministros. No total, 14 pessoas já respondem a ações penais no Supremo. A acusação formal contra eles foi protocolada pela PGR em fevereiro e inclui os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, além de dano qualificado e destruição de patrimônio público tombado. Segundo a PGR, o grupo teria atuado na disseminação de desinformação sobre o processo eleitoral e na propagação de ataques virtuais a autoridades e instituições. Durante a sessão desta terça-feira, os ministros analisaram se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a abertura de ações penais contra os envolvidos. Os ministros analisaram questões preliminares levantadas pelas defesas, como possíveis nulidades nas provas, alegações de suspeição do relator Alexandre de Moraes e questionamentos sobre os termos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens à presidência. O ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam integralmente o relator, tornando réus os 7 acusados: Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército, Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército, Carlos César Moreson Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-servidor da ABIN, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevê, policial federal e ex-servidor da ABIN, e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Todos considerados como parte do núcleo de desinformação. Segundo a PGR, os 7 integravam uma estrutura voltada à realização de operações estratégicas de desinformação com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral e atacar instituições públicas e autoridades. A atuação do grupo seria parte de um plano coordenado para manter apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizados contra o resultado das eleições de 2022. Um dos pontos destacados da denúncia é o suposto uso da ABIN como o centro informal de contra-inteligência. De acordo com os investigadores, esse aparato teria sido utilizado para criar e difundir conteúdos falsos, realizar monitoramentos ilegais de autoridades públicas e fomentar ações virtuais contra o funcionamento das instituições democráticas. Além das ações de desinformação, os acusados também são responsabilizados por ameaças e ataques direcionados a autoridades militares que se opuseram à tentativa de golpe. Entre os alvos estariam o então comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ambos contrários à adesão das Forças Armadas ao movimento golpista. O ressarcimento dos valores de beneficiários do INSS lesados por um esquema de fraude será realizado diretamente por meio do benefício e de forma automática. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do Instituto, Gilberto Valer Júnior.
O presidente do INSS, Gilberto Valler Júnior, afirmou que o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram recursos descontados indevidamente será feito via benefício. Segundo Valler, os beneficiários devem receber o valor pela mesma conta em que já é depositado a Previdência, em folha de pagamento adicional. A medida vai ser realizada desta forma para evitar possíveis golpes, pelos quais os criminosos possam tentar tirar dinheiro das vítimas novamente. Em alguns casos, bandidos abordam aposentados por telefone ou mensagens de WhatsApp, se passando por funcionários do INSS, e utilizam os dados da vítima para prometer a devolução do dinheiro descontado indevidamente. O presidente do INSS diz que o plano de ressarcimento está em fase final e que deve ser entregue até a próxima semana. Segundo as investigações da Polícia Federal, os descontos indevidos dos aposentados começaram em 2019. Mas há casos que os beneficiários dizem ter sido lesados antes mesmo desse período. A estimativa é que o volume total de dinheiro descontado chegue a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ao todo, 33 entidades efetuaram descontos na folha de pagamento e 31 delas são suspeitas de fraudes. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a votação do projeto que aumenta o número de deputados federais no Brasil. A medida prevê a criação de mais 18 vagas, o que aumentaria o número de parlamentares para 531. Se aprovado, esse aumento vai custar 64 milhões e meio de reais aos cofres públicos. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decide hoje em quanto elevará a taxa básica de juros. Se o aumento for confirmado de meio ponto percentual, será a sexta elevação consecutiva da Selic. E o presidente Lula embarca hoje para a Rússia para uma agenda diplomática. Ele tem um encontro bilateral com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente Lula foi convidado pelo presidente russo Vladimir Putin para a comemoração dos 80 anos do Dia da Vitória, data que marca a tomada de Berlim pelo exército soviético na Segunda Guerra Mundial, um dos principais feriados do país, na próxima sexta-feira. Em solo russo, Lula deverá ter um encontro bilateral com Putin. O presidente brasileiro quer voltar a ter um papel importante como mediador na guerra contra a Ucrânia. Quando assumiu, o brasileiro procurou um diálogo, mas não conseguiu avançar, com resistência também do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É a primeira vez que os dois se encontram neste mandato. Condenado pelo Tribunal Penal Internacional, Putin pode receber voz de prisão se entrar nos países signatários, inclusive o Brasil, o que tem impedido sua ida às cúpulas internacionais, como o G20 e as assembleias da ONU. Também está prevista uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O eslovaco veio ao Brasil para se encontrar com Lula em novembro do ano passado, mas o presidente teve de cancelar a reunião ao ser internado às pressas em São Paulo e foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A comitiva brasileira chega um dia depois de um ataque de drones ucranianos que fechou aeroportos de Moscou. O governo russo afirmou que, apesar do ataque, manterá a trégua de quinta a sábado anunciada por Putin para permitir as comemorações, mas alertou que dará uma resposta apropriada se a Ucrânia não suspender os ataques. A viagem a Moscou é uma tentativa do Brasil se colocar novamente como mediador de paz do conflito entre Rússia e Ucrânia. O que ganhamos ou perdemos com isso? Quem responde e analisa a agenda do presidente brasileiro é o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Vamos ouvi-lo. A visita de Lula a Putin, na verdade, demorou muito tempo para acontecer, né? Por várias ocasiões, Lula vem adiando, vem cancelando essas visitas, mas agora não teve como Lula fugir. Ele sabe que, para a imagem dele no exterior, essa visita conta pontos negativos. Mas pensando no pragmatismo das relações exteriores brasileiras, faz todo sentido. Por quê? A Rússia é um parceiro estratégico do Brasil
né? Nós temos hoje um fluxo comercial com a Rússia muito grande, principalmente pensando em combustíveis e fertilizantes, e ao mesmo tempo para a Rússia é um ganho muito grande, porque essa visita de Lula e de outros líderes agora nessa semana mostra que a Rússia não está tão isolada como o Ocidente queria. E você pensando, por exemplo, na questão da proposta de paz de China e Brasil para a Rússia e Ucrânia, é muito difícil a gente pensar que isso vai ter um efeito, porque China e Brasil estarão junto com Putin nessa semana. Então, a proposta é descredibilizada por parte do Ocidente. E por que parte do Ocidente? Porque o grande decisor dessa proposta de paz passa a ser agora os Estados Unidos, que estão completamente alinhados à Rússia. Então, hoje, faz todo sentido pensar que há um projeto viável para que esse movimento de paz proposto por Brasil e China tenha um efeito viável. E veja a seguir, Índia bombardeia Paquistão e intensifica conflito que já dura há décadas. E agora vamos ver como está o tempo na capital maranhense, São Luís, 31 graus por lá. Nós voltamos em instantes. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. O Ministério Público de Barcelona recorreu nesta quarta-feira da absolvição do jogador brasileiro Daniel Alves no processo em que foi condenado por estupro. O recurso se une ao já apresentado pela defesa da vítima em abril, que reabriu o caso judicialmente. Agora, Daniel voltará a ser julgado, mas desta vez pelo Tribunal Supremo da Espanha, a instância mais alta da justiça do país. Os recursos foram apresentados após, em uma reviravolta no caso, o Tribunal Superior da Catalunha anular a condenação de Daniel Alves com o argumento de que havia inconsistências no depoimento da vítima. Alves havia sido condenado por estuprar uma jovem espanhola em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. No recurso apresentado nesta quarta, a promotoria catalã afirmou que a anulação condenou moralmente a vítima. E mudando de assunto, o conflito entre a Índia e o Paquistão se intensificou nesta quarta. Foram registrados ataques aéreos de Nova Delhi contra o país vizinho e disparos de artilharia na região disputada da Caxemira, matando dezenas de civis. A Índia bombardeou várias áreas do Paquistão na manhã desta quarta-feira. Dezenas de civis morreram e quase 50 ficaram feridos em ataques de mísseis indianos em território paquistanês. Após uma troca de tiros de artilharia entre os dois países, uma dúzia de pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na parte da Caxemira administrada pela Índia e perto da fronteira de fato com o Paquistão. Os militares paquistaneses disseram que também abateram 5 aeronaves da Índia no espaço aéreo indiano. O ataque ocorre em meio a tensões crescentes desde o ataque de 22 de abril na Caxemira, controlada pela Índia, que deixou 26 homens mortos. A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre a Índia e o Paquistão, disputada por ambos os países desde que conquistaram a independência do Reino Unido em 1947. Pouco antes dos atentados, Nova Delhi ameaçou cortar a água de vários rios que nascem em seu território e correm pelo Paquistão, em retaliação ao ataque de abril. Muitos especialistas temem um confronto militar aberto entre essas duas potências nucleares.
Esse ataque com mísseis da Índia ao Paquistão é o episódio mais recente de um longo conflito que se estende por mais de 7 décadas. Até 1947, a Índia e o Paquistão faziam parte do mesmo território sob domínio colonial britânico. Mas o processo de independência da Índia, que dividiu o território em 2 partes, desencadeou uma onda de violência que deixou aproximadamente 1 milhão de mortos e 15 milhões de refugiados. As consequências desse episódio se estendem até hoje. O professor de Relações Internacionais e analista de política internacional Vladimir Feijó falou sobre o assunto. O conflito recente entre Índia e Paquistão, na verdade, é um dos conflitos mais antigos em andamento da humanidade. Remonta à época da independência do subcontinente indiano, o chamado Sul da Ásia, do Reino Unido. Bem, recente aconteceu um atentado terrorista dentro da Índia. E a maioria dos feridos, a maioria dos mortos eram hindus. E aqueles que promoveram o atentado eram da religião islâmica. E isso remonta às preocupações e ressentimentos históricos que esses dois povos possuem. Afinal, a Índia acabou se tornando o país da população majoritariamente hindu e o Paquistão foi construído de uma cisão exatamente para reservar um governo e um território para o povo de religião muçulmana. E a partir dessa decisão, houve migração em massa de hindus e muçulmanos cruzando a fronteira para cada qual ficar dentro do território. Mas existem ainda muitas famílias com parentes do outro lado da fronteira. Apesar dos primeiros governos pós-independência tentarem construir estados laicos, a política do dia a dia desses estados acabou reforçando a identidade nacional a partir de traços religiosos, acabando alimentando ressentimentos, disputas e até guerra generalizada entre esses dois povos. A região da Caxemira, em especial, ela é a parte mais disputada entre os dois lados. Boa parte da fronteira entre Índia e Paquistão é um grande descampado e que poderia ter uma guerra de transmissão de tropas, de invasão com muita facilidade. Porém, no norte, tanto da Índia quanto do Paquistão, você tem uma população que não está muito bem associada aos dois países, então você tem a Caxemira paquistanesa e a Caxemira indiana, e ali tem sido fronte de atrito muito forte. O principal elemento tem a ver com recurso estratégico, que é o controle do fluxo das águas que passam da Índia para o Paquistão, exatamente nessa fronteira norte ali no Himalaia. Portanto, o Paquistão em especial tem uma preocupação muito grande com a sua segurança hídrica e de conseguir alimentar o seu povo. E a Índia, por causa desse atentado terrorista, suspendeu o Tratado de Livre Circulação das Águas, abrindo a possibilidade de desviar o rio para não ir para o Paquistão e também expulsou muitos indianos. Outro fator central da disputa entre Índia e Paquistão é a influência externa. Durante todas as décadas da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estimularam a rivalidade entre os dois, os Estados Unidos apoiando o Paquistão e a Índia sendo apoiada pela Rússia. Portanto, qualquer ingerência externa é extremamente perigosa pelo efeito cascata geopolítico que tem na geopolítica global. Hoje, a Rússia substituiu o parceiro indiano que antes era a União Soviética. A possibilidade de intermediação da Organização Internacional da Cooperação Islâmica é bastante dificultada por essas questões tensas com a Índia e o Paquistão em torno da religião. A ONU poderia ser uma outra entidade a mediar o conflito, mas sem consenso entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, dificilmente sairia uma missão de paz para apaziguar a circunstância local. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, advertiu que o seu país nunca estará à venda durante uma reunião na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, esteve na Casa Branca. Durante a reunião com o presidente americano Donald Trump, o premier voltou a escutar a polêmica ideia do republicano sobre unir os dois países. I think that
Acho que há enormes benefícios para os canadenses. Impostos muito mais baixos, isenção militar, o que honestamente damos de qualquer maneira, porque protegemos o Canadá caso tenha algum problema. Acho que seria um casamento maravilhoso, porque são dois lugares que se dão muito bem. Eles se gostam muito. Carney aproveitou a conversa no Salão Oval para lembrar as origens de Trump e reafirmar que o Canadá nunca seria negociável como o 51º estado americano. Bem, se me permite, como você sabe pelo mercado imobiliário, há alguns lugares que nunca estão à venda. Apesar dos sorrisos, a tensão margeou o primeiro encontro entre os dois líderes. A relação bilateral do Canadá com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, atravessa turbulências devido à guerra comercial iniciada por Trump desde que retornou ao poder em janeiro. Carney prometeu enfrentar Trump, mas deve evitar irritá-lo para não fechar a porta para um acordo comercial. E agora, de volta a falar de notícias nacionais, o símbolo que identifica pessoas com deficiência e que garante atendimento prioritário e vagas pode passar por uma mudança. Nesta quarta, o Senado aprovou um novo símbolo internacional de acessibilidade que substitui o ícone do cadeirante. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, o novo símbolo internacional de acessibilidade, criado em 2015 pelas Nações Unidas. Ele irá substituir o antigo ícone de um cadeirante em fundo azul ou preto associado a pessoas com mobilidade reduzida. A lei obriga o uso do símbolo em faixas de circulação, em pisos táteis direcionais e de alerta e em mapas ou maquetes táteis. O projeto de lei, que volta à Câmara dos Deputados, havia recebido parecer favorável do senador Romário do Poli, do Rio de Janeiro, na Comissão de Direitos Humanos. A proposta altera a Lei de número 7.405 de 1985 e determina que a substituição das placas de sinalização ocorra em até 3 anos após a publicação da lei. Segundo a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, o símbolo internacional promove a ampliação da inclusão de pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, já que são mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, segundo dados do censo do IBGE de 2022. Só uma correção, o projeto foi aprovado ontem, terça-feira, pelo Senado. Agora segue para a Câmara dos Deputados. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com cerca de 600 mil habitantes, Las Vegas foi erguida numa das regiões mais secas do estado de Nevada e a precipitação de chuvas é baixíssima. No verão, as temperaturas podem facilmente passar dos 40 graus. Las Vegas não é só uma das cidades mais visitadas entre os americanos, como é uma das mais visitadas do mundo com mais de 38 milhões de turistas por ano. E vamos então com uma câmera ao vivo diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos. Você está vendo aí a imagem do estádio Allegiant em Las Vegas, que é um estádio muito conhecido do Las Vegas Raiders, que é um time de futebol americano. Esse estádio multiuso tem capacidade para 65 mil pessoas em jogos de futebol americano, mas também pode ser expandido para acomodar até 72 mil espectadores em eventos especiais. A gente está vendo aí a movimentação dia a dia em Las Vegas ao vivo. Agora a gente encerra a edição desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você. A gente se encontra novamente amanhã.